Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui eu, o Wallace Zago, o seu professor de Química, e esse mês de junho é o mês internacional do orgulho LGBTQIA+. Por isso, esse vídeo é em homenagem a 5 importantes cientistas que tiveram enormes contribuições com suas pesquisas que têm impacto em nossas vidas até os dias de hoje. A primeira delas é Sally Ride. Ela era uma astronauta norte-americana, a primeira mulher norte-americana a embarcar numa missão espacial. Sally era formada em Física pela Universidade de Stanford. Em 18 de junho de 1983, ela entra para a história por se tornar a primeira mulher norte-americana a embarcar numa missão espacial. Ela embarcou a tripulação da Challenger, que foi a missão responsável por colocar 2 satélites de comunicação em órbita. Além disso, lá eles também realizaram alguns experimentos farmacêuticos. Sally ainda embarcou em mais uma missão espacial e chegou a acumular um montante de 343 horas no espaço. Ela foi casada com um também astronauta, mas de 1985 até 2012, que foi o ano em que ela morreu, ela vivia ao lado de sua companheira, ao lado de uma mulher, e isso consta em seu obituário e também foi reconhecido por uma de suas irmãs. A segunda cientista é Florence Nightingale. Ela é considerada a mãe da enfermagem. Ela era enfermeira e estatística, foi pioneira no tratamento de feridos de guerra durante a Guerra da Crimeia. Era natural de Londres, onde nasceu em 12 de maio de 1820. Ficou conhecida também como a Dama da Lâmpada, porque ela utilizava esse objeto para poder tratar os feridos da guerra durante a noite. Ela também muito conhecida no ramo da estatística devido à sua formação e por ter sido a pioneira na utilização de gráficos setoriais, aqueles gráficos que hoje a gente chama popularmente como gráficos de pizza. Ela foi a criadora da primeira escola de enfermagem do mundo, por isso que o Dia Internacional da Enfermagem é comemorado até os dias de hoje, na data do seu aniversário. Ela era de uma família muito rica e teve que confrontar contundentemente os seus pais, porque ela não queria seguir os passos das mulheres da época, que estavam fadadas a cuidar da casa e serem esposas submissas. Por isso ela confrontou a sua família, decidiu seguir o ramo da caridade e para isso ela utilizou a enfermagem como uma ferramenta. Ela queria então ser enfermeira para cuidar das pessoas. A sua mãe achava isso uma loucura e não queria que ela fizesse isso de jeito nenhum. Isso porque também praticar enfermagem, à época, para algumas mulheres, era castigo. Algumas prostitutas recebiam como castigo a prática da enfermagem. Então, essa profissão não era muito bem vista por alguns setores da sociedade e, por isso, a mãe dela não queria que ela seguisse nessa profissão. A história vai indicar pra gente, através de cartas e documentos, que ela manteve dois relacionamentos com 2 mulheres durante toda a sua vida. O terceiro é ninguém mais, ninguém menos que Alan Turing. Nascido em Londres, em 23 de junho de 1912, foi um matemático e cientista da computação. Pioneiro na ciência da computação e na criação de algoritmos baseados em sistemas binários de informação que foram primordiais para o desenvolvimento dos computadores modernos. Alan trabalhou para o sistema britânico de informação durante a Segunda Guerra Mundial, num órgão responsável pela quebra de códigos. E foi ele, inclusive, quem conseguiu interceptar e quebrar a decodificação de mensagens alemãs que fez com que a Segunda Guerra terminasse num tempo muito menor, poupando, portanto, a vida de milhares de pessoas e fazendo, inclusive, com que a Alemanha perdesse aquela guerra. Alan tinha uma mente brilhante, mas foi condenado pelo fato de ser homossexual. Ele recebeu castração química e foi impedido de continuar o seu trabalho que havia desenvolvido no projeto durante a Segunda Guerra pelo simples fato de ser homossexual. Ele foi encontrado morto em 1954 em seu quarto. Um inquérito da polícia concluiu que ele havia cometido suicídio através de uma substância chamada cianeto, mas amigos mais próximos, inclusive sua mãe, contestam essa afirmação do inquérito e dizem que a morte pode ter sido acidental, uma vez que ele armazenava produtos químicos dentro do seu
Quarto, em 2009, o primeiro-ministro britânico pediu desculpas publicamente à perseguição que Alan sofreu e também todos os homossexuais daquela época pelas duras repressões que sofriam por parte do governo, uma vez que a homossexualidade era considerada crime. Em 2013, a realeza então reconhece Alan como um gênio e concede a ele o perdão. E a partir de 2021, ele vai ter o seu rosto estampado em algumas cédulas da moeda britânica. Um outro cientista chamado Alan, mas agora Alan Hart, nasceu em 4 de outubro de 1890 e era um médico americano que pesquisava sobre a tuberculose. Ele foi pioneiro na utilização das técnicas de raio-x para a detecção de tuberculose nas pessoas e ajudou a criar um programa de rastreamento da tuberculose que salvou milhares de vidas. Alan é considerado um dos primeiros homens trans que se tem notícia, e documentos afirmam que desde os 5 anos ele já se identificava com esse gênero. Nasceu menina, mas se identificava como um menino. Sua mãe e seus avós sempre aceitaram a sua condição e nunca o reprimiram, mas ele ouvia por parte da mãe que seria tolice assumir essa identidade. Inclusive, há indícios fortíssimos de que a família realmente não reprimia, porque no obituário de seus avós consta referências a ele como uma pessoa do sexo masculino. Quando ele passou a frequentar uma determinada escola, ele precisou assumir a sua identidade feminina e era tratado na escola como alguém do sexo feminino. Mas nas férias, quando ele retornava para a casa dos seus avós, ele assumia mais uma vez a sua própria identidade e era tratado livremente, sem nenhuma forma de repressão pela família. Alan Hart cursou doutorado em medicina, mas ao concluir recebeu seu diploma com um nome no feminino e foi algo que lhe causou profunda tristeza. Ele já havia escrito diversas pesquisas, participado de diversos trabalhos em que utilizava o seu nome social, e nessa época era muito comum que as pessoas escrevessem artigos científicos atribuindo a eles pseudônimos que poderiam variar até nome de pessoas de outro gênero. Então ele já havia o costume de utilizar o seu nome social, mas ao receber o seu diploma de doutorado em medicina, ele teve o seu nome escrito no feminino, seu gênero identificado como um gênero feminino, e isso foi algo que lhe causou profunda tristeza. Depois que ele virou adulto, ele procurou tratamento psicológico e médico para que fosse possível executar um procedimento radical que mostrasse para a sociedade definitivamente que ele era um homem, assim como ele sempre se enxergou. Então ele se submete a uma cirurgia e se torna o primeiro homem transgênero dos Estados Unidos. Já havia sido realizada essa cirurgia de mudança de sexo na Alemanha, mas nos Estados Unidos, Alan Hart se torna o primeiro homem transgênero que se tem notícia. Em 1918, ele se casa com a sua esposa e alega nunca ter estado tão feliz na sua vida, principalmente por nunca ter tido que esconder nada sobre a sua condição sexual de nenhuma pessoa. Mas ele ainda sofreu durante a vida perseguição pelo simples fato de ser um homem trans e foi denunciado diversas vezes por seus próprios colegas de trabalho, o que fez com que ele tivesse que abandonar sua vida já estabelecida em determinado local e saísse por aí vivendo na clandestinidade, porque a transexualidade também era algo considerado crime. Por último, nós vamos falar de Francis Bacon, que foi um político muito conhecido, também filósofo e cientista, considerado o pai da ciência moderna. Ele nasceu em 22 de janeiro de 1561. No ramo da ciência, ele se dedicou à criação da metodologia científica e do empirismo. Então, Francis Bacon é o responsável por ter dado o pontapé inicial para o desenvolvimento do que hoje chamamos do método científico. Ele acreditava que a ciência deveria consistir em investigações que deveriam ser confrontadas com as leis científicas para que esses fatos novos pudessem ter, de fato, alguma aplicação para o ser humano, porque Francis Bacon acreditava que a ciência teria que servir como um instrumento de dominação da natureza. Alguns documentos, que incluem cartas para sua mãe e para seu irmão, indicam que Francis Bacon tinha relacionamentos homoafetivos com algumas pessoas próximas da sua época.
Esses foram então os 5 cientistas que nós separamos para vocês. É difícil a gente separar em meio a uma gama tão variada de personalidades tão ilustres, mas a gente espera que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui, ó, inscreva-se, ativa o sininho, não deixe de dar o like nesse vídeo. Também compartilha com todo mundo, que isso contribui demais para o crescimento do nosso canal. A gente espera também que esse vídeo sirva como uma forma de reflexão e de contribuição para o debate e para a elaboração de medidas que visem combater e diminuir cada dia mais o preconceito. Viva a diversidade, um beijo e até a próxima!